de mediano para fraco, embora tenha uma camisa gigantesca. Então, são dois tropeços que a responsabilidade é do Palmeiras. Os erros foram do Palmeiras. A decisão do Campeonato Brasileiro, ela vem não do árbitro, ela vem do Palmeiras. Tem erros de arbitragem? Tem, mas tem lá atrás a seu favor também. Então, esse tipo de declaração deveria ser impedido pela Leila. Nação, as declarações de Abel Ferreira depois do jogo contra o Grêmio, né, tá gerando bastante discussões, né? Abel Ferreira teve o prazer de dizer que depois daquele jogo do São Paulo, né, o Palmeiras começou a ser prejudicado, começou a criar uma narrativa que o Palmeiras era sempre o clube beneficiado, e o Palmeiras, pelas palavras que Abel Ferreira quis dizer, estava perdendo o campeonato justamente por causa disso. Claro que eu não concordo. Assim como muita gente não concorda, né? O erro existe? Existe. Em prol do Flamengo hoje, em prol do Palmeiras amanhã. Contra o Flamengo hoje, contra o Palmeiras amanhã. Mas não, os caras não vão entrar numa competição gigantesca declaradamente para prejudicar uma equipe ou outra. Não, pessoal, os caras são ruins, são péssimos. Os árbitros são ruins, são péssimos. E vai acontecer. Mas não intencional. Não proposital, né? Isso aí é uma verdade. Agora, uma coisa que eu concordo com o Rica, eu acho que quando se fala de união no futebol brasileiro, vamos profissionalizar, vamos deixar essa questão de estar sempre criticando para receber em pró. Eu acho que isso aí deveria ser discutido, né? Rica Perrone toca no assunto, mas também ele escancara a verdade aí na cara de Abel Ferreira, né? Palmeiras perdeu, não pelos atos, mas pela incompetência do time, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ao canal do Rica Perrone, link na descrição. Mas antes, YouTube Shop, né? Alguns produtos em oferta, escolhi aqui para vocês na descrição. Agora vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Abel Ferreira, ao final do jogo contra o Flamengo, ele tem pontos. Tá? Ele tem pontos pra gente discutir aqui, que é o seguinte: o Flamengo é o virtual campeão brasileiro, tá com a mão em 95% da outra na taça. Vocês desculpem o barulho aqui, peguei no Airbnb do lado de obra, muita sorte. E o Abel, estou na terra do Abel, inclusive estou em Portugal, vou descobrir aqui nos próximos dias o que acham do Abel, qual que é o conceito que ele tem aqui, e aí conto pra vocês nas lives aí. O Abel é um cara extremamente competitivo e extremamente vencedor. Todo cara vencedor não sabe perder. E não saber perder, ao contrário do que muita gente imagina, eu não considero um defeito por completo, porque aprender a perder requer algum hábito, né? Então, assim, eu entendo o cara que não sabe perder, porque normalmente os vencedores não sabem perder, eles ganham quase sempre, eles ganham o tempo todo. Então, você vai perder e é bom você saber perder, mas reagir mal à derrota, eu não tenho isso como um sintoma trágico, impossível de se considerar. Só tem uma coisa nessa reação que eu acho que não dá pra levar mais adiante, cara. E eu acho que a CBF, embora ela não tenha moral nenhuma pra fazer isso, ela precisava chamar os presidentes de clubes numa sala e falar: rapaziada, é o seguinte, olha só, todos os campeonatos brasileiros, todos, sem nenhuma exceção, quando eles terminam, o vice-campeão diz que o campeão só foi campeão por causa da arbitragem. Ou a gente para com isso, ou a gente vai ter problema aqui, porque os dirigentes têm que mandar os treinadores calarem a boca. Essa é a real. Eles, dirigentes, já falam muita bosta, então eles não têm moral para falar. Só que, cara, você não pode, em lugar nenhum do mundo, em nenhuma possibilidade racional, onde existam pessoas com um pingo de inteligência, chegar e falar assim: o que eu vendo? Eu vendo aqui um produto. O que eu não posso fazer? Eu não posso dizer para as pessoas que esse produto é ruim, eu não posso dizer para as pessoas que esse produto está colocado em dúvida se ele é bem feito ou não, se ele faz bem para a saúde ou não. Eu não posso fazer isso, eu não vou perder, eu vou acabar com a minha empresa. E o que os dirigentes do futebol brasileiro, treinadores e tal, eles fazem é acabar com o futebol brasileiro. Toda vez que eles abrem a boca para fazer isso, o que o John Textor fez em 2023 foi uma vergonha o que ele falou. O botafoguense bobo acredita até hoje, ele falou que tinha prova, você ficou sem prova e você, para não voltar atrás, fala: pô, tu pisou na bola com a gente, porque como você já brigou com o flamenguista, com o tricolor, não, ele estava certo, não estava certo, não, ele mentiu. Ele não tinha prova, ele mentiu. Agora o Palmeiras vai lá e, pô, mas é porque o Flamengo... Abel, realmente, a pressão que o Flamengo fez quando ele tomou para si, eu fiz um vídeo sobre isso aqui na semana que aconteceu, eu falei: o Flamengo não tá brigando por um futebol melhor, ele tá tomando para ele o erro do São Paulo, o erro contra o São Paulo, para pressionar a CBF para ela passar a errar a favor contra o Palmeiras. Foi o que aconteceu. O Palmeiras passou a ter erros contra ele. É isso que decidiu o título? Não é, Abel. Não é. Porque se você buscar no campeonato, o saldo vai estar mais ou menos ali, o Palmeiras foi prejudicado e ajudado.
como o Flamengo também. Ah, mas nesses jogos finais, Abel, tu empatou com o Fluminense com Vitória em casa, 4 pontos. Você deixou 4 pontos em casa contra o Fluminense e Vitória. Com todo respeito ao Fluminense, que é um grande clube, uma coisa é você perder pro Grêmio fora, uma coisa é você perder um Fla-Flu, uma coisa é você perder pro Santos na Vila, outra coisa é você perder em casa decidindo contra um time do Fluminense, que na minha concepção é um time de mediano para fraco, embora tenha uma camisa gigantesca. Então, são 2 tropeços que a responsabilidade é do Palmeiras. Os erros foram do Palmeiras. A decisão do Campeonato Brasileiro, ela vem não do árbitro, ela vem do Palmeiras. Tem erros de arbitragem? Tem, mas tem lá atrás a seu favor também. Então, esse tipo de declaração deveria ser impedido pela Leila, pelo presidente do Flamengo. Mas eles são piores do que os treinadores nesse sentido. Eles não zelam pelo produto deles, eles não são profissionais, eles são torcedores de terno e gravata. Então, se o seu chefe faz essa pataquada, se o Boto faz essa patacada, como é que o Felipe Luiz vai olhar e vai falar, por que eu não vou fazer? O meu presidente está fazendo, o Abaixo está fazendo. Se o diretor do Palmeiras faz, se a Leila faz, como é que o Abel não vai fazer? Vai fazer. E aí, no final das contas, disse para o torcedor nacional, e não só para o Palmeiras e Flamengo, o seguinte, isso que você está assistindo, gastando seu tempo, comprando coisas, etc, é uma puta farsa, porque é sempre roubado. Essa mensagem jamais pode ser passada, e ela é passada todo o campeonato pelo vice-campeão. Todos. Se o Flamengo perdesse o título para o Palmeiras, o Flamengo sairia dizendo que foi um esquema de arbitragem. Porque é sempre assim. Ninguém no Brasil sabe perder. E aí, cara, não saber perder é um problema teu que você vai lá e resolve no teu psicólogo. Agora, a partir do momento que você coloca em xeque o trabalho e o produto de todos os outros, eu fico muito impressionado como ninguém faz nada. E sabe por que ninguém faz nada? Porque ninguém tem moral pra falar nada. Você acha que o Casares tem moral pra chegar lá e falar? Não, por exemplo, o diretor dele lá outro dia fez um escândalo do caralho por causa de arbitragem pra insinuar isso ou aquilo. Por quê? Porque a muleta que se usa... Agora, Rick, eu só discordo aí que o Flamengo geralmente diz que há esquema. O Flamengo nunca disse que há esquema. O Flamengo veio a público, reclama, né? Principalmente agora com o José Boto, pode até ele querer ter insinuado, né, isso aí, falado isso aí, mas o Flamengo nunca veio a público e disse que tinha esquema. Não, pelo contrário, o Botafogo, quem já fez isso, né? Inclusive também o Palmeiras já fez isso quando perdeu pro Botafogo, quem não lembra, né? O torcedor fala, torcedor, não é que eu perdi o jogo por incompetência nossa ou por mérito do adversário, é porque o juiz roubou. Esse é o melhor argumento que existe para você ficar bem com o torcedor. E o torcedor idiota acredita. Então, cara, o Abel foi muito mal na entrevista. Não só naquele prometeu antes, como ontem, depois do jogo do Grêmio. Acho também que o Abel ontem correu um risco ao botar o time reserva e perder o jogo, botar um time misto e perder o jogo, que eu entendi o ponto dele. Mas, cara, era tão provável assim que o Flamengo ganhasse o jogo do Galo lá em Minas Gerais? Porque não era provável ganhar do Grêmio lá, ok, o Grêmio em casa, é evidente, mas era tão provável assim que o Flamengo fosse ganhar o jogo lá? Eu não acho. Então, assim, se eu podia tirar 3 e ficar com 1, faltando 2 rodadas, eu posso mandar uma mala branca para o Mirassol da vida? Por que o Palmeiras abriu totalmente mão ali naquele momento? Eu acho que o Palmeiras, sim, é o grande responsável que fez as grandes escolhas e as más partidas decisivas pela perda do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é merecedor pelos méritos, pelo que ele jogou de futebol, porque ele é o melhor time da América do Sul. Então, isso é indiscutível. Mas se o Palmeiras quiser olhar para ele e falar aonde é que eu deixei escapar, se ele tiver essa mentalidade que é óbvio que todo palmeirense tem, se você deixou escapar perder para um time melhor do que o seu, você deixou escapar no momento em que você toma decisões e faz 2 partidas horrorosas no Allianz Parque e depois toma uma decisão que é controversa, porque o campeonato podia estar aberto hoje, por exemplo. Então, o Abel, por favor, Abel, você é um gênio, você é um ótimo treinador, um dos maiores da história, tem todo o meu respeito e admiração, mas não dá para toda vez que você perder a culpa ser de alguém. E essa crítica não fica só para Abel, vai para o texto, essa crítica vai para o Boto, essa crítica vai para o BAP, essa crítica vai para o Casares, essa crítica vai para todos. Ou vocês param, ou vocês comprovam para nós em todas as entrevistas coletivas o seguinte: nós, presidentes, diretores e treinadores de clube de futebol no Brasil, não temos a menor capacidade de gerir um produto, porque nós destruímos o nosso produto por rivalidade clubística. Significa que vocês são amadores, significa que garotinhos saindo da faculdade talvez não fizessem a burrice que vocês fazem para se blindar politicamente com seus torcedores e dentro do clube. Então, se tem alguém no futebol brasileiro que não tem moral para ir reclamar e falar, porra, CBF, porra, o produto futebol brasileiro, porra, não sei o quê, são vocês. Vocês geram isso toda vez que o campeonato acaba. Vocês descredibilizam o campeonato. No ano que vem, quando vocês
ganham, vocês querem a glória suprema e maravilhosa e indiscutível. De qual campeonato? Do que você, o ano passado, falou que era uma bosta? Que insinuou que era armado, que tinha sacanagem? Você tem que chegar num acordo, amigo. Porque ou você quer comprar uma Ferrari, ou você acha a Ferrari uma bosta. O que não dá é pra você tirar onda de Ferrari depois de falar que é um carro de merda. Pessoal, eu concordo aí com o Rica Perrone, né? Completamente com o que ele falou, né? Eu acho que se a gente quer realmente valorizar o futebol brasileiro, dizer que o futebol brasileiro é o campeonato, né, o melhor campeonato do mundo, é o campeonato onde tem os principais times do planeta, tem um campeonato mais competitivo. Não, é claro que não, os principais times do planeta não tem, né? Mas é o campeonato mais competitivo, é o campeonato que empolga mais, é o campeonato que leva mais gente ao estádio, né? A energia. Pessoal, é um clima fantástico quando se fala de campeonato brasileiro. Só que se a gente realmente pensa que o campeonato brasileiro é o mais valorizado, é um campeonato importante, a partir do momento que eu perder, eu não posso vir aqui e querer justificar a derrota. Ok, a gente concorda. O campeonato brasileiro precisa melhorar muito. Principalmente quando se fala em organização, em calendário, em arbitragem, em CBF. Principalmente essas questões aí, né? Acontece erros? Para mim acontece vários. Precisa profissionalizar os árbitros? Vou ser bem realista, pessoal. Precisa profissionalizar, mas só profissionalizar não quer dizer que vai resolver o problema. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por que foi que Ramon Abel não marcou o pênalti em cima? Eu estou citando esse exemplo aqui, não é provocativo nem nada não. Por que é que ele não marcou o pênalti? Ele e o VAR. Por que foi que eles não marcaram aquele pênalti a favor do São Paulo? Segundo eles, o jogador do Palmeiras derrubou o jogador do São Paulo, escorregou e foi sem querer. A mesma interpretação do VAR. Foi sem querer. Isso quer dizer o quê, pessoal? E olha que é um dos principais atos do futebol brasileiro. Pessoal, isso escancara o absurdo que é o futebol brasileiro. Conhecimento do básico, que é a regra. A regra diz: não existe sem querer. Sem querer é pênalti. Então não adianta você chegar aqui, Ramon Abatabel, a partir de amanhã, um exemplo. O que aqui na cabeça de muitos profissionalizar significa? Na cabeça de muitos. Profissionalizar significa que se eu ganho 10 mil reais ou 8 mil por jogo, a partir da profissionalização, que os atos vão ser exclusivos só para apitar futebol, eles vão ganhar 50 mil. Só isso. Na cabeça de muitos. Mas realmente só isso vai resolver? Chegasse para Ramon Abatabel, a partir de agora você vai ganhar 50 mil e botasse ele para apitar o jogo. Se tivesse outro lance daquele na cabeça dele, sem querer, não é falta. Quer dizer, por quê? Porque ele não conhece a regra, pessoal. Então, pessoal, só profissionalizar não basta. Tem que educar. O que é educar? É mostrar para eles o que é regra. Toda competição ter provas. Ter prova referente a regras. Se você não atingir um número máximo de pontuação, você não vai estar apto a apitar. O cara precisa, no mínimo, conhecer a regra do que é a regra do futebol. Se os caras não entendem a regra, aí fica complicado, né? Primeiro passo, profissionalizar, educar, mostrar as regras, ter um processo para depois chegar na parte dos clubes, né? Eu acho que temos que valorizar o produto. Não é Leila, não é BAP, não é Boto, não é Alexandre Barros, não é o auxiliar de Abel, não é Felipe Luiz, não é Abel. Você vence hoje, por exemplo. Vou ser bem realista. Você viu Abel Ferreira reclamar de árbitro no jogo Palmeiras e Sport? Quando o jogador do Palmeiras caiu, deitaram o juiz deu pênalti? Não. Você viu Abel Ferreira reclamar de árbitro? Palmeiras e Vitória? O jogador tropeçou nas pernas, o juiz deu pênalti? Não. Você viu Abel reclamar de árbitro no jogo Palmeiras e Botafogo? O jogador do Botafogo, do Palmeiras, chuta a perna do jogador do Botafogo, que era pênalti. Você viu ele reclamar? Não. Você viu Abel reclamar do lance entre Richard Rios e o jogador do Internacional, que Richard Rios chutou a cabeça do jogador de área, que era pênalti? Não, ninguém viu reclamar.
do jogo do Palmeiras e São Paulo. Abel disse que não era pênalti. Você viu ele reclamar? Não. Pessoal, é isso que tem que mudar. Você tem que ser realista. Se você está lutando pelo interesse do futebol brasileiro, o que é que cabia a Abel Ferreira, como ele diz aí, né? Pessoal, foi pênalti. Hoje o Palmeiras é beneficiado. Amanhã o Palmeiras é prejudicado. Como foi no jogo do Flamengo. Mas não querer desmerecer a competição, dizer que o Palmeiras só perdeu porque depois daquele jogo houve uma conspiração contra o Palmeiras. Não foi isso. É porque teve pênalti aí para o Flamengo, Thiago Silva em cima de Bruno Henrique e não foi marcado. Para você ver que ele tá reclamando tanto que o jogador do Vitória tira a bola com o ombro, ele queria pênalti. Os lances que estavam dando para o Palmeiras já não estavam dando mais, né? A verdade é essa, né? Mas, pessoal, temos que aceitar, né? Temos que aceitar a derrota e mudar. É como o Rica aí falou. Temos que mudar o pensamento de treinador, de árbitro, de presidente da CBF, de dirigente, de todos do futebol, inclusive do torcedor. O torcedor tem que mudar. Eu não vou chegar aqui e dizer, não, o Flamengo não foi beneficiado. Foi, pessoal. Assim como o Palmeiras foi. Só não acho que a competição vai ser definida por erro de árbitro. Não. Temos que fazer por onde melhorar e não querer só reclamar. A verdade é essa. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.